Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma EBD na TV. Sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar, entre em contato conosco por esse telefone, que é meu WhatsApp também, 99991520454. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, eu envio para você em PDF, PowerPoint, também Word, e você recebe tudo isso gratuitamente. Nós fazemos isso para ajudar os irmãos. Então entre em contato por esse telefone, que é meu WhatsApp, eu envio para você e coloco você em um grupo. Não é grupo de bate-papo, não é grupo onde as pessoas podem postar o que quiserem. Só eu coloco lá o material de Escola Bíblica Dominical toda semana. E assim você receberá esse material toda semana gratuitamente. Te pedimos aí que dê um like aí, tá embaixo aí, dá um positivo aí, né, um joinha. Se inscreva em nosso canal para você receber sempre os vídeos. E também você fazendo isso, você estará nos ajudando a divulgar este trabalho para outras pessoas também aproveitarem. Neste trimestre que nós estamos iniciando, nós temos aí a nova revista da Escola Bíblica Dominical, as lições bíblicas da CPAD, e o tema deste trimestre é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Aí você vê uma família, né, um caminho a ser seguido, a ser trilhado, e você veja que o homem não está só, ele tem a sua esposa, a sua filha do lado, e é claro que ele não chega lá apenas com a filha lá, ele levará mais filhos, tantos quanto Deus desejar. Então é importante que você chegue lá, mas também que a sua família chegue junto. Então existe uma carreira proposta. Deus nos chama, nos capacita, nos orienta, nos ajuda em tudo para que possamos alcançar o objetivo de Deus. Ele enviou seu Filho para morrer por nós na cruz para que sejamos salvos. Então estaremos para sempre com o Senhor um dia. Este caminho será totalmente percorrido, terá o seu fim o dia que Jesus chegar para nos buscar, e nós estaremos então a partir daí para sempre com o Senhor na Nova Jerusalém. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Osiel Gomes, que é pastor presidente em São Luís do Maranhão. Neste trimestre vamos estudar as seguintes lições. Lição 1, o início da caminhada. Vamos ver aí a caminhada com Cristo, compreendendo os dois caminhos, os três companheiros da nossa caminhada. No tópico 2 nós vamos ver aí o novo nascimento, por que precisamos do novo nascimento, a religião não faz nascer de novo, o novo nascimento e seu processo. Vamos ver no tópico 3 o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. Vamos ver aí o Novo Testamento, o tema principal do Novo Testamento, a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. Depois vamos estudar a lição 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Vamos ver aí tópico 1, portas e caminhos, a porta estreita, o caminho apertado, porta larga e caminho espaçoso. No tópico 2, por que entrar pela porta estreita é difícil, uma porta aberta porém difícil, as oportunidades da porta larga são atraentes, as razões das exigências. Vamos ver no tópico 3, entrando pela porta e pelo caminho do céu. Vamos ver aí arrependimento de pecados, confissão de pecados, produzindo frutos de arrependimento. Na lição 3 vamos ver o céu, o destino do cristão. Tópico 1, céu, o alvo de todo cristão. Aí vamos ver definindo o céu conforme o ensino de Paulo, o alvo do cristão. No tópico 2 vamos ver a descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. Vamos ver aí o novo céu e a nova terra, a linda cidade como nossa nova morada. No tópico 3, céu, o fim da jornada cristã. Veremos aí, estaremos onde Deus está, as lágrimas cessarão, o céu como repouso eterno. Na lição 4 vamos ver como se conduzir na caminhada. No tópico 1, o padrão de conduta na caminhada cristã. Vamos ver aí Jesus como nosso padrão de conduta, fazendo a vontade de Deus, uma vida cristã bem-sucedida. No tópico 2, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria.
Vamos ver aí o que é prudência. Não andeis como necios, andeis como sábios. No tópico 3, vamos ver vencendo os dias maus. Subtópico 1 aí, vamos ver remindo o tempo e a volta do Senhor, os dias são maus. Na lição 5, vamos ver os inimigos do cristão. Tópico 1, primeiro inimigo do cristão, o diabo. O diabo é real, a descrição de Satanás, a identidade do inimigo. Tópico 2, o segundo inimigo do cristão, a carne. Vamos ver aí conceito bíblico de carne, a carne no Novo Testamento, a perspectiva doutrinária da palavra carne. No tópico 3, vamos ver o terceiro inimigo do cristão, o mundo. Vamos ver aí perspectivas bíblicas da palavra, 3 níveis de vícios infames, vencendo o mundo. Na lição 6, vamos ver as nossas armas espirituais. No tópico 1, vamos ver as armas do crente. Aí as armas, as estratégias do inimigo, o chefe de toda a força do mal. No tópico 2, as 3 armas espirituais do cristão. Vamos ver aí a palavra de Deus, a oração, o jejum. No tópico 3, Jesus Cristo, o nosso maior modelo. Vamos ver aí, vencendo o diabo com a palavra, vivendo em oração, vivendo em jejum. Na lição 7, vamos ver o perigo da murmuração. Tópico 1, a murmuração na Bíblia. O que é murmurar? O comportamento dos murmuradores, o crente murmurador. No tópico 2, vamos ver murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. Vamos ver aí murmuração contra os líderes escolhidos por Deus, a murmuração contra Deus, porque é perigoso murmurar. No tópico 3, vamos ver murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Vamos ver aí o fim dos israelitas murmuradores, o destino dos murmuradores e os males da murmuração. Na lição 8, vamos ver confessando e abandonando o pecado. Tópico 1, a confissão de pecado. Definição, as confissões bíblicas de pecado, o símbolo da confissão de pecado. No tópico 2, o perigo do pecado não confessado. Vamos ver aí os males dos pecados não confessados, as consequências do pecado de Adão e Eva, as consequências do pecado de Davi. No tópico 3, confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Vamos ver aí, confessando o pecado a Deus e alcançando cura e restauração. Na lição 9, vamos ver resistindo à tentação no caminho. No tópico 1, a tentação e sua esfera humana. Conceito bíblico de tentação, 2 vias da tentação, tentação, fenômeno humano. Tópico 2, o Senhor Jesus e a tentação. A aprovação do Senhor Jesus, as áreas que Jesus foi tentado, como Jesus venceu a tentação. Tópico 3, resistindo à tentação. Todos somos tentados, rejeite a tentação, arrependa-se. Na lição 10, vamos ver desenvolvendo uma consciência de santidade. Tópico 1, a perspectiva bíblica da santidade. Santificação no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a santidade exigida pela palavra. Tópico 2, a santificação e seus estágios. A realidade da santificação, 3 estágios da santificação, o alvo da santificação. Tópico 3, o julgamento do Deus Santo. O Deus Santo, santidade exigida a todos os crentes, santidade e justiça de Deus. Lição 11, a realidade bíblica do inferno. Tópico 1, o pensamento humano a respeito do inferno. Filósofos e teólogos de mente cauterizadas. O ensino do universalismo. O alerta apostólico. Tópico 2, como a palavra inferno aparece na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Tópico 3, a doutrina bíblica do inferno. O conceito bíblico de inferno, o que ensina a doutrina, o castigo será eterno. Na lição 2, veremos a bendita esperança, a marca do cristão. Tópico 1, para onde aponta a esperança do cristão? A esperança cristã, a esperança das cartas do apóstolo Paulo, Deus, o autor da nossa esperança. Tópico 2, a perspectiva escatológica da esperança cristã. A Bíblia focaliza o futuro, a esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. Por que uma doutrina da esperança? Tópico 3, a esperança cristã como âncora da alma. Nossa esperança como âncora
por que a esperança do crente é a melhor? Na lição 13, vamos ver a cidade celestial. Tópico 1, o paraíso eterno. O que é o paraíso? O que é a cidade eterna? Quando a eternidade começará? Tópico 2, o eterno e perfeito estado. O estado perfeito à luz da doutrina bíblica, o estado perfeito à luz de Apocalipse 22, de 1 a 5. Tópico 3, o estado final de todos os santos. O que todo crente salvo deve esperar? Viveremos todos em unidade? Finalmente em casa. Glória a Deus. Então, veja que maravilha aí a nova revista. Nós vamos estudar, e se Deus quiser, todas essas lições com seus tópicos e seus subtópicos, aprendendo aí muito do Senhor Jesus Cristo. Então você tem aí um breve resumo do que nós vamos estudar neste trimestre, pegando aí todos os tópicos e subtópicos de cada lição. Repasse isso aí para outras pessoas, que é importante começarmos o trimestre conhecendo a revista que nós vamos estudar durante o trimestre. Se você tem um telão lá na igreja, né, coloque lá no telão esse resumo aí, que aí os irmãos vão se interessar mais em estarem presentes na Escola Bíblica Dominical durante este trimestre. Se você puder até passar esse resumo aí, por exemplo, num domingo à noite, né? É rapidinho, aí 10 minutos, né? Passou tudo aí. Já é um grande incentivo para que todos participem da Escola Bíblica Dominical. Faça isso, peça ao pastor para você passar esse breve resumo aí. Imagine, as pessoas vão saber assuntos, né, que vamos estudar e vão se interessar em frequentar a Escola Bíblica Dominical. Eu sugiro que você coloque também uma classe extra de Escola Bíblica Dominical. Então veja só, tem domingo pela manhã, mas acontece que tem aquelas pessoas que trabalham domingo pela manhã, ou tem também aquelas pessoas que viajam, né? Às vezes tem um sítio, tem uma fazenda, às vezes vão passear na casa de um parente no domingo pela manhã. Então, crie uma classe, por exemplo, na segunda-feira à noite, para que essas pessoas possam frequentar a Escola Bíblica Dominical. Faça uma classe única, em uma sala grande. Ou, se a igreja estiver vazia, faça na igreja, né? Então, coloque essas pessoas para frequentarem também a Escola Bíblica Dominical, que será realizada especialmente para eles. Às vezes você pode conseguir também um irmão, né, que tem uma casa assim maior, uma varanda bem grande, né? Lá vai ter até um suco para os irmãos tomarem. Então você convide aí os irmãos para estarem nesse local. Também funciona. O importante é que todos estejam frequentando a Escola Bíblica Dominical, estejam aprendendo a palavra de Deus. A Escola Bíblica Dominical deve ser encarada por todos como um curso teológico gratuito. Vamos então à lição número 1, o início da caminhada. Vemos aí um trilho, né, com a cruz lá no final. Então o início da caminhada é como um trem mesmo, que anda bem devagarinho, né? Mas nós vamos, durante a viagem, olhando a paisagem, passando por vários lugares e vamos aproveitando essa viagem o máximo possível, sabendo que temos um destino a ser alcançado, a Nova Jerusalém, a nossa morada eterna com o Senhor. Então, nesta lição número 1, nós teremos aí, tópico 1, a caminhada com Cristo, compreendendo os dois caminhos, os três companheiros da nossa caminhada. Tópico 2, o novo nascimento. Por que precisamos do novo nascimento? A religião não faz nascer de novo, o novo nascimento e seu processo. Tópico 3, o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. O Novo Testamento, o tema principal do Novo Testamento, a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. Vamos então procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos. Aí o texto áureo da lição está em João 3,3, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então veja bem, Jesus, né, ali numa conversa com Nicodemos, Jesus falou sobre o novo nascimento. Para nascer de novo, nós temos que morrer. Não existe nascer de novo sem morrer, porque já nascemos. Nascemos o quê? Na descendência de Adão. Herdamos o pecado que veio de nosso pai Adão. Então nascemos como pecadores. E nesta situação, ninguém é salvo.
todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Então estávamos numa condenação, todos nós, né? O pecado entrou no mundo através de Adão e passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então estávamos condenados a morrer numa cruz, irmos para o inferno e depois o lago de fogo e enxofre. Esse é o nosso destino natural, normal, de quem nasceu descendente de Adão. Então, para nascermos de novo agora, para o reino de Deus, para morarmos eternamente com Deus, para sermos totalmente perdoados pelos nossos pecados, então precisamos desse novo nascimento. Para nascer de novo, é preciso então morrer para essa família de Adão, né? Para o pecado. E aí, isso acontece quando nós ouvimos a pregação do Evangelho e cremos nesta pregação, conforme está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Olha aí, estamos em Cristo. Quando? Quando ouvimos a palavra da verdade. Que palavra da verdade? Ela fala o quê? O Evangelho. O Evangelho que nos pode tornarmos salvos, né? Que pode nos orientar, que pode nos trazer fé para sermos salvos. Então, essa palavra da verdade, o Evangelho da salvação, nós ouvimos a pregação falando isso, o Evangelho, a boa notícia de salvação através de Jesus Cristo. Esse Evangelho fala que Jesus Cristo, o Filho de Deus, nasceu na terra como homem, viveu aqui como homem, tomou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, né? Tudo que nos era contrário, ele levou sobre ele e morreu em nosso lugar na cruz, levando o juízo que era para nós, levou sobre ele, morrendo ali naquela cruz em nosso lugar. Então o Evangelho fala isso. Ao ouvirmos isso e crermos, então nós temos fé que isso é verdade, acreditamos nisso, então nós somos salvos, recebemos aí o que? A promessa de Deus, o Espírito Santo que vem morar em nós. O que acontece nessa hora? Então há aí uma transformação. Nós agora estamos o quê? Nascendo para o reino de Deus, morrendo para o reino de Satanás, morrendo para a família de Adão, nascendo agora na família de Deus, como filhos de Deus. Saímos do reino das trevas, entramos para o reino da luz, deixamos de sermos escravos do pecado, de Satanás, a termos um dono, que é Deus, o Pai, que nos comprou através do sangue de Jesus Cristo derramado por nós na cruz do Calvário. Então recebemos aí a justificação, a salvação, a redenção, a regeneração. A verdade prática diz: um novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Então, quando ouvimos o Evangelho e cremos, recebemos o Espírito Santo, começamos a partir daí uma nova vida agora, tendo como Senhor e Salvador Jesus Cristo, tendo em nós agora o Espírito Santo morando. Então, tudo o velho passou, né? Agora tudo se fez novo. Vamos começar uma nova caminhada, uma nova jornada que tem um destino certo, que é o reino de Deus, a vida eterna com Deus, morando na Nova Jerusalém com Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe está em João 3, de 1 a 8, que diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz,
mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então vemos, através desse diálogo, de Jesus com Nicodemos, falando a respeito, então, do novo nascimento. Nicodemos foi a Jesus, atraído pelos sinais, prodígios, maravilhas, que Jesus realizava, e ele disse que ninguém poderia fazer aquilo ali se não fosse vindo de Deus. É uma dedução lógica, inteligente, mas apenas uma dedução religiosa. Nicodemos não teve uma fé real, uma fé que era necessária, que Jesus era o Messias, mas ele viu que Jesus vinha de Deus. Então Jesus vai explicar para ele que ele precisa nascer de novo. Ele precisa crer que Jesus é o Messias, é o Salvador, para que ele possa nascer de novo, para que ele possa começar uma vida nova com Deus. Então ver os sinais, prodígios, maravilhas que Deus faz e acreditar que vem de Deus não é suficiente para a salvação. Até um descrente, qualquer descrente pode acreditar. A pessoa, por exemplo, recebe um milagre de andar, um aleijado, o cego vê, o surdo ouvir. Isso não quer dizer que ele agora é salvo, e nem que as pessoas que viram são salvas. Não é só ver e acreditar que é de Deus. É preciso ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, ter fé para receber a salvação. Sem crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que nasceu aqui na terra, morreu aqui na terra por nós, em nosso lugar, levando sobre os nossos pecados, não tem como ser salvo. Só tem essa possibilidade de salvação. Então é preciso nascer da água e do Espírito. A água, a palavra de Deus sendo pregada, e você crer nessa palavra. E o Espírito é porque o Espírito Santo, quando você ouve o Evangelho e crê, então ele entra em operação, convencendo você do pecado, da justiça e do juízo, para que você se arrependa. Então todos nós passamos por esse processo. Ao ouvirmos o Evangelho e crermos, o Espírito Santo veio e nos convenceu que nós estávamos vivendo em pecado, que nós merecíamos ser julgados, condenados ao inferno, e que isso era justo, de acordo com a palavra de Deus. Então, na mesma hora que nós cremos ou ouvimos o Evangelho, o que foi provocado em nós? Um desejo de arrependermos dos nossos pecados. É por isso que ao ouvirmos o Evangelho e cremos, imediatamente nós pedimos perdão pelos nossos pecados. E nós agora cremos que Jesus é o nosso Salvador. A introdução da lição diz: neste trimestre estudaremos a jornada do cristão. Para iniciarmos os nossos estudos, temos o propósito de compreender o início de nossa caminhada com Cristo e o quanto somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade nessa trajetória. Conceituaremos também o Novo Testamento e o estudaremos como uma experiência proveniente do Espírito Santo, conforme as Escrituras nos apresentam. Finalmente, mostraremos a importância do Novo Testamento no início dessa jornada de fé. Então vamos estudar aí a jornada, o caminho que devemos percorrer até chegarmos ao arrebatamento da igreja, ou então morreremos e estaremos aguardando a vinda do Senhor para nos buscar. Então existe aí um caminho a ser percorrido, uma jornada a ser realizada. Então nessa lição nós vamos ver o início dessa caminhada, dessa jornada, dessa viagem. Vamos ver aí que Deus, o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo, 3 pessoas, mas um Deus só, está conosco todo o tempo nessa jornada, sempre nos ajudando, sempre nos consolando, exortando, edificando, nos fortalecendo, nos guardando, nos protegendo. Deus diz bem claro: eu não te deixarei, não te desampararei. Então vamos ver aí o que é um novo nascimento, vamos ver a presença do Espírito Santo em nós e vamos ver a importância do Novo Testamento nessa nova caminhada nossa, aí, nessa nova jornada de vida. Tópico 1, a caminhada com Cristo. Subtópico 1, compreendendo os 2 caminhos. Na história humana temos 2 caminhos: o da vida natural e o da vida com Cristo.
Vida humana. A primeira se inicia no momento do nosso nascimento natural. Ela poderá ser longa ou curta, mas não eterna. Essa trajetória humana é marcada pelas fases da infância, adolescência, juventude, vida adulta e velhice. Também é caracterizada por dois momentos, o nascimento e a morte. É a esse tipo de jornada da vida que Jesus se refere quando diz: o que é nascido da carne é carne. João 3,6. Vida com Cristo. A vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa quando convidamos o Senhor Jesus para fazer parte dela. A nova vida com Cristo é o começo de uma nova história de felicidade verdadeira e de plenitude no Espírito. Romanos 8,2. Nessa vida há novos propósitos, novos pensamentos e novas esperanças. Romanos 12,2. Afinal, nos tornamos um filho de Deus ou uma filha de Deus. Esse tipo de jornada de vida que nosso Senhor se refere quando diz: o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3,6. Então, quando nascemos na terra, nascemos filho de Adão, né? Aí, descendente de Adão, herdamos o mesmo pecado que veio de Adão. O pecado entrou no mundo através, então, de um homem que é Adão, não é? E esse pecado passou a todos os homens. Então, nascemos naturalmente, né, filho de uma mulher, como todos os homens, exceto Adão. Todos os homens que nasceram após Adão aqui na terra, todos nasceram de uma mulher. Até o próprio Jesus Cristo nasceu na terra como filho de uma mulher. A diferença é que nós nascemos descendentes de um homem e uma mulher, que todos dois herdaram o pecado de Adão. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. A semente vem do homem. Então, por isso Jesus nasceu da semente de Deus, da palavra de Deus. Uma ação sobrenatural. Então, o Espírito Santo é que concebeu Jesus no útero virgem de Maria. Se não fosse assim, Jesus nasceria em pecado também. Mas como ele não nasceu de um relacionamento físico, sexual entre José e Maria, mas ele foi concebido pelo Espírito Santo, então ele nasceu como homem, mas sem pecado, nunca pecou. Todos os outros seres humanos que nasceram após Adão pecar, todos esses herdaram a semente de Adão, porque a semente vem do homem. Então, no relacionamento físico entre um homem e uma mulher, toda pessoa que nasce com a semente do pecado. Tanto faz ter tido uma relação sexual ou ter aí, né, um bebê de proveta, né, que é chamado, aquela inseminação artificial, tudo, não importa. Ali está a semente vinda de um homem, então nasce em pecado. Mesmo que um homem inventasse um meio de criar aí um espermatozoide, gerar uma vida, mesmo assim nasceria em pecado. Porque só tem um jeito de não nascer em pecado, que é nascer do Espírito Santo. E isso aí vem de Deus. Então a pessoa nasce aqui na terra, pode viver a vida inteira nessa vida natural, morrer nessa vida natural. Quem nasce aqui na terra como descendente de Adão, herda o pecado de Adão e já tem então um destino final traçado para ele. Ele vai morrer, vai para o inferno, depois vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, viverá eternamente sem Deus, sem paz, sem salvação. Esse já é o destino, né? Está predestinado ao lago de fogo e enxofre, porque nasceu com a semente do pecado, pecou, está condenado. Agora, ele pode mudar esse destino. Veja só, Deus colocou na mão do homem, na consciência do homem, a mudança do seu destino. Todos os homens podem mudar os seus destinos. Veja só que coisa interessante, maravilhosa, o plano de Deus. Então, qualquer pessoa pode mudar o seu destino? Pode. O que é preciso fazer? Nascer de novo. Então, ele precisa ouvir o Evangelho, crer no Evangelho. Pronto. Ele vai se arrepender dos seus pecados, pedir perdão. Seu nome é escrito no livro da vida. Ele recebe o Espírito Santo, está salvo, é filho de Deus. Tem uma nova vida agora, um novo destino. Agora ele está predestinado, depois que ouviu o Evangelho e creu, ele está predestinado a uma vida eterna com Deus, no céu. Agora, durante a sua jornada, durante a sua caminhada, ele pode
cair dessa posição. Ele pode sair desse caminho. Então tem que tomar cuidado e permanecer nesse caminho. Então Jesus, quando disse que aquele que é nascido da carne é carne, então está falando desse que nasceu como filho de Adão, descendente de Adão, nasceu aqui na terra, né, como uma criança, mas nunca mudou de direção, nunca creu no Evangelho. Então ele vai morrer sendo carne, sendo apenas uma criatura, mas nunca filho de Deus. E quando Jesus diz o que é nascido do Espírito é Espírito, agora ele está falando uma nova vida, uma nova realidade. Aquele que ouviu o Evangelho, creu, recebeu o Espírito Santo em si. Então, nasceu da água e do Espírito. A água o quê? A palavra, né? A pregação do Evangelho. E o Espírito Santo é aquele que vem convencer do pecado, da justiça e do juízo e vem morar nesse novo Filho de Deus, nesse crente agora, salvo. Tópico 1 ainda, subtópico 2, os três companheiros da nossa caminhada. Quando recebemos Jesus como Salvador, Deus passa a ser o nosso Pai, Efésios 1, 3 a 6. Agora somos cuidados, instruídos e fortalecidos por Ele. Temos um relacionamento de pai e filho. Além do Pai, temos também o seu Filho como aquele que nos concede a vitória contra o pecado e toda sorte de males. 1 Coríntios 15, 57. E por nos amar, nos concedeu a sua vida. João 3,16. E nos conduz em segurança para o seu reino celestial. Colossenses 2, 6 e 7. Finalmente, temos agora o terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo, como nosso auxiliador e consolador. João 14, 26. Pelo intermédio dele, Deus operou o milagre do novo nascimento, transformando a nossa natureza caída e nos tornando em seus legítimos filhos. Tudo isso significa nascer do Espírito ou novo nascimento. João 3,6, João 1,13 e 1 Coríntios 15, 50. Então, ao ouvirmos o Evangelho e crermos, né, então o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós imediatamente pedimos perdão a Deus. Nós agora temos certeza que Jesus é o nosso Salvador. E nós agora, então, somos filhos de Deus. Veja só. Aconteceu o quê? Morremos para o pecado, morremos para a família de Adão. Nascemos agora na família de Deus, uma nova vida. Agora nós temos Jesus como nosso único Salvador e Senhor. Temos agora Deus, o Pai, como nosso Pai. Temos agora o Espírito Santo morando em nós, o nosso companheiro íntimo, sabe tudo a nosso respeito, né? Então nós temos agora um cuidado todo especial de Deus em nossa vida, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo o mal, nos dando revelações da sua palavra, né? Nos fazendo enxergar no reino espiritual, nos dando sabedoria e inteligência espirituais. Então agora o Espírito Santo vai nos guiar, nos conduzir, nos dar sabedoria, nos capacitar para vivermos como filhos de Deus. Tópico 2, o novo nascimento. Tópico 2, subtópico 1, por que precisamos do novo nascimento? No início do diálogo entre Jesus e Nicodemos, o termo homem se destaca. Esse substantivo masculino do grego anthropos, que significa homem, tem um uso genérico no texto e por isso o seu sentido inclui todos os seres humanos. João 3, 4. Assim o Senhor Jesus afirmou que Nicodemos precisava nascer de novo, um novo nascimento vindo diretamente do céu. Como homem, ele estava na condição caída de todos os seres humanos, porque todos pecaram. Romanos 3, 23. Nesse sentido, todo ser humano precisa passar pelo processo de regeneração, experimentar uma ação divina no interior, ou seja, nascer de novo. João 3, 5, 20, 22, 15, 5. 2 Coríntios 5, 17. Então veja que todo ser humano, todo homem aí é genérico, né? Então todo ser humano, tanto faz homem como mulher, quando fala todo homem que nasceu aqui na terra, então nasceu com a semente do pecado, nasceu descendente de Adão, herdaram, né, a semente que veio de Adão.
Todos nascem, então, em pecado. Vão pecar durante a sua jornada aqui na terra e estarão na mesma condenação ao inferno, depois ao lago de fogo e enxofre, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então eles não pertencem ao reino de Deus, não são filhos de Deus, apenas o que? Criaturas, mas não são salvos, não são filhos de Deus. Para ser filho de Deus é preciso ter o Espírito Santo, é preciso nascer de novo. Então veja que Jesus falou para Nicodemos, ele era um príncipe dos judeus, um homem entendido na palavra de Deus, mas ele não conhecia o novo nascimento. Por quê? Porque ele não viu em Jesus o Messias, não viu em Jesus o Salvador. Sem ver em Jesus o Salvador, não há novo nascimento, não há vida eterna com Deus, não há novo nascimento, não há vida do Espírito. O novo nascimento não é natural, não é nascer apenas de uma mulher, mas agora é nascer para o reino de Deus. Então é preciso ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, para receber o Espírito Santo, então se tornando filho de Deus. Então é o processo chamado regeneração, né? É um nascer de novo, é um começar de novo, agora como filho de Deus. E isso se dá pela ação direta do Espírito Santo. Subtópico 2, a religião não faz nascer de novo. Nicodemos era um príncipe dos judeus. A inclusão do termo fariseu no relato evidencia que era um homem bem enraizado na religião judaica. Ele conhecia profundamente Deus segundo a tradição monoteísta do judaísmo, os ensinos da lei e dos profetas e a história do seu povo. Mas, ao que se nota, sua tradição não oferecia o que sua alma precisava. Por isso, Nicodemos foi ao encontro de Cristo, identificando nele o real poder de Deus, conforme podemos comprovar nestas suas palavras. Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, João 3,2. Conhecendo bem o coração desse príncipe dos judeus, Jesus foi direto ao ponto. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, João 3,3. Portanto, a nova vida que Nicodemos precisava só seria encontrada diretamente na ação poderosa do Espírito Santo, João 16, 7-11, Romanos 8, 5-7. Então, Nicodemos era um fariseu, né? Mesma religião do apóstolo Paulo, né? Antes de ser salvo. Então, veja só, ele era conhecedor da palavra de Deus, ele representava até Deus diante do povo, mas ele apenas pertencia a uma religião judaica. Conhecedor de quê? Da lei, dos profetas, dos livros históricos, né? Como estava escrito no Antigo Testamento, que era o que eles possuíam até então, e é o que eles acreditam até hoje, e são os escritos que eles têm até hoje. Eles não conhecem o Novo Testamento, não conhecem Jesus como Salvador. Então apenas o quê? Uma religião monoteísta, que só tem um Deus. Então prestam culto a um único Deus, falam de um único Deus, leem sobre um único Deus, explicam, ensinam sobre esse único Deus. E é só isso. Eles não são salvos, não são filhos de Deus. Paulo diz, ainda que sejam como a areia do mar, o remanescente que será salvo. Então, no final da grande tribulação, é que eles clamarão, será derramado sobre eles um espírito de súplica, né? De clamor, eles vão clamar, vão dizer, onde está, Deus, a tua salvação? Onde está o Messias? Nós vamos morrer todos. Então, todos estão ali já quase mortos, né? A maioria dos judeus já morreram, estarão cercados em Jerusalém. É quando Jesus descerá sobre o Monte das Oliveiras e vai mostrar para eles as mãos furadas, o peito furado, os pés furados, e vai dizer, olha o que vocês me fizeram. Então eles agora vão crer que Jesus Cristo, aquele Jesus que morreu lá no Calvário, é o Salvador, é o Messias. Então, quando eles creem, aí então eles são agora salvos. Vão começar agora a viver com Jesus Cristo governando sobre eles por 1000 anos, que nós chamamos milênio.
Então a sua conversão só se dará no final da grande tribulação. Por enquanto, eles são uma nação, descendentes de Abraão, povo escolhido por Deus, mas que não receberam o Messias, não acreditaram em Jesus como Messias, são dignos agora de passar pela grande tribulação. Os juízos de Deus virão sobre eles, por eles não crerem em Jesus, o Messias, o enviado de Deus, o Salvador. Então Nicodemos era um religioso, acreditava em um único Deus, que é a obrigação de qualquer um. Mas ele não compreendia as coisas espirituais. Ele não foi até Jesus porque creu que Jesus era o Messias, creu que Jesus era o Salvador. Não, ele foi porque viu que os sinais, prodígios, maravilhas que Jesus fazia vinha de Deus. E é isso que ele foi dizer. Ele achou que com isso seria justificado diante de Deus por crer que Jesus vinha de Deus, por crer que Jesus estava fazendo algo que vinha de Deus. A religião é isso mesmo, a religião sempre procura um meio para se auto-justificar. Então Jesus vai dizer bem claro para ele: se você não nascer de novo, não entra no reino de Deus. E esse novo nascimento só se dá quando ouvimos a pregação do Evangelho, cremos na pregação do Evangelho, e aí então o Espírito Santo entra em operação nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E aí então passamos a ser filhos de Deus, o Espírito Santo vem morar em nós. Esse é o processo. Como Jesus ainda não havia morrido na cruz e ressuscitado, Nicodemos ainda não ouviu o legítimo Evangelho. Após Jesus morrer na cruz e ressuscitar, aí sim Nicodemos passa a ser o Filho de Deus, porque ele acredita, porque agora ele acredita que Jesus era realmente o Messias, que é o Salvador. Ele agora entende claramente porque aconteceu aquilo que estava escrito na palavra de Deus. Então aquilo se cumpriu em Jesus Cristo. Aí então ele é salvo. Subtópico 3, o novo nascimento e seu processo. A expressão de novo, que significa do céu, João 3,31, Gálatas 6,15, 1 de João 3,9, mostra que a nova vida com Cristo, isto é, a vida eterna, gerada por intermédio da palavra, 1 de Pedro 1,23, vem de cima, de Deus e de mais ninguém, João 1,13. Para explicar esse processo de nascer de novo, Nosso Senhor fez uso de dois termos, água e Espírito. Com a água, de acordo com o contexto do Evangelho de João, pode se referir à antiga lei e simbolicamente ao seu sentido. João 33, 4, 7 a 14, 7, 38 e 39. Ora, Nosso Senhor cumpriu a lei, Mateus 5, 17, de modo que ao falar da velha ordem, a representação da água era assegurada, mas por intermédio da nova ordem, a nova aliança, por meio da obra do Espírito Santo, a água iria jorrar para a vida eterna, João 4,14. Com o Espírito, Nosso Senhor faz o uso analógico do vento, do grego pneuma, espírito, vento. Ninguém pode vê-lo nascer, nem para onde vai, mas pode senti-lo. Semelhantemente, a vida com Cristo se inicia pela regeneração, genal, ser nascido, como obra do Espírito Santo que transforma pessoas pela fé em Cristo. Esse processo é um milagre do alto, um mistério da fé. Então esse novo nascimento vem de cima, vem do céu, vem de Deus, né? Nós ouvimos o Evangelho, cremos, aí o Espírito Santo vem, entra em operação em nosso interior, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então, imediatamente nós nos sentimos pecadores, condenados e sem salvação, precisando urgentemente de um Salvador, precisando de perdão. É isso que nós sentimos nessa hora. Então essa é uma ação poderosa do Espírito Santo em nosso interior. Após nós ouvirmos o Evangelho e crermos, aí então ele nos convence. Imediatamente nós pedimos perdão, nós nos arrependemos desses pecados que cometemos, do pecado que está em nós, do domínio do pecado sobre nós. Nós nos arrependemos, pedimos perdão e agora então nós recebemos o Espírito Santo que vem morar em nós.
Agora é um companheiro íntimo que sabe tudo a nosso respeito e que nos auxiliará a partir daí, nos guiará, nos mostrará o caminho a seguir, o caminho de santificação. Então, essa ação vem do Espírito Santo, vem do céu. Nós recebemos aí a vida eterna para estarmos para sempre com o Senhor, desde que permaneçamos em comunhão com o Espírito Santo, permaneçamos na nossa santificação, permaneçamos na nossa vida cristã, temos Jesus como Senhor, permaneçamos na nossa vida tendo como Deus o nosso Pai. Então Jesus explica bem claro o nascer aí da água e do Espírito. A água, que você olhar, a palavra de Deus diz que a nossa santificação vem pela lavagem da água, né? A palavra de Deus. Lá no Antigo Testamento tinha lá aquele tanque onde os sacerdotes se lavavam antes de entrar no lugar santo. Aquela água ali representa a palavra de Deus. O contexto aí é Efésios 5:26, olha aí. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então ele está mostrando como Cristo amou a igreja e purificou a igreja, e como santificou a igreja. Olha só, aí diz pela lavagem da água, pela palavra. Esse é o contexto aí da palavra aí, da água mencionada por Jesus Cristo, tá? Por quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da palavra, da pregação, né? Então olha só, é necessário ouvir o Evangelho, ou seja, a palavra de Deus. Olha aí, Efésios 1:13, né? Aí explica bem claro para nós aí, olha. Em quem também vós estáis. Em quem? Em Jesus Cristo, né? Depois de quê? Depois que ouvistes a palavra da verdade. Olha aí, a água, né? Entrou em ação aí, nós fomos lavados aí, essa palavra vem com lavagem de Deus, purificação de Deus. Então, aí o que é essa palavra? O Evangelho da vossa salvação. Então essa palavra que nós ouvimos é o Evangelho pregado. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir, ouvir o que é? Da palavra de Deus. Então esse é o Evangelho que vai nos levar à salvação, ao ouvirmos. Olha, tendo também nele crido. Então no Evangelho que nós ouvimos, nós temos que crer nesse Evangelho. Ao ouvirmos o Evangelho e crermos, o que acontece? Fomos então o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. Deus nos prometeu, né? E o Espírito Santo então vem nos selar, ele vem morar em nós, nos marcar como filhos de Deus. E aí diz que o Espírito Santo é o quê? O penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor de sua glória. Então devemos entender aí, quando Jesus fala nascer da água, está indicando nascer da pregação do Evangelho. Nós ouvimos a pregação e cremos. E aí é que recebemos o Espírito Santo. Então, isso aí deve ser bem entendido. Quando Jesus fala Espírito e do Espírito, Espírito Santo, letra maiúscula, então ele está se referindo ao convencimento do Espírito Santo, que vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, olha só, há uma ação sobrenatural do Espírito Santo nessa hora. Então, primeiro, ouvimos o Evangelho. Cremos, né? A Efésios 2:8 diz o quê? Pela graça sois salvos. O que é graça? Jesus Cristo morrendo por nós na cruz e ressuscitando. Essa é a graça de Deus. A graça de Deus se revelou trazendo salvação. Olha aí, Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, morreu por nós na cruz e ressuscitou. Então essa é a graça de Deus para conosco. Então Ele enviou a salvação a nós. Nós não merecemos, mas Ele enviou porque nos ama. Então a graça, Jesus Cristo. Então pela graça, ou seja, através de Jesus Cristo que nós somos salvos. Aí diz o quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé, ou seja, é necessário crermos.
que Jesus fez isso por nós, em nosso lugar. Se não cremos, não tem salvação para nós. Jesus morreu por todos, para salvar a todos. Mas é necessário que a pessoa, ao ouvir, creia no Evangelho. Então, essa fé, todo ser humano é capaz de desenvolver essa fé se quiser, não é obrigado. Deus não escolheu uns para ser salvos e outros para serem condenados. Não. A salvação é para todos. E todos têm a capacidade de ouvir e crer, mas é preciso abrir o coração para isso. É preciso desejar isso. Então, a pessoa é que vai tomar a decisão se quer ou não. E a fé não é obra. Nós estamos acreditando que Jesus morreu em nosso lugar. Veja só, não é nós que fizemos alguma coisa para sermos salvos. Então, a salvação é pela graça de Deus. Jesus morreu em nosso lugar. Mediante a fé, é preciso crer. Se nós ouvirmos o Evangelho e cremos, então nós recebemos o Espírito Santo. Passamos a sermos filhos de Deus. Tópico 3. O Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. Subtópico 1. O Novo Testamento. O conceito de Novo Testamento como escritura é um processo gradual na vida da igreja. No início, ele não era visto pela igreja como um livro, mas como uma unidade que fazia diferença entre a antiga aliança, a lei, e a nova aliança, o Evangelho, com o cumprimento pleno em Cristo, Gálatas 4:4. Esse entendimento deriva das raízes bíblicas, 2 Coríntios 3:6. Neste contexto, a palavra aliança ganha relevância, traduzida pela Septuaginta, da palavra grega liateké, de acordo com Jeremias 31:31, ela tem o sentido de ordenança, dispensação e economia da salvação. Do latim, o termo testamentuma traz essa mesma força descritiva do termo liateké. Assim, do ponto de vista canônico, o Antigo e o Novo Testamentos formam as escrituras sagradas do cristão. Então, Antigo Testamento, Antiga Aliança. Novo Testamento, Nova Aliança. Antiga Aliança. Olha lá. Existia, então, uma aliança de sangue, onde havia o quê? Promessas de bênçãos e promessas de maldições. Se existiam normas, leis, né, a serem cumpridas. Então, o que Deus dizia na aliança? Olha só. Se você cumprir as leis, as normas da aliança, você recebe estas bênçãos. Deuteronômio capítulo 28. Né? Então, bênçãos da aliança. Cumpriu a aliança, obedeceu? Bênçãos. Agora, se você não cumprir a lei, não obedecer a lei, não guardar a lei, você então terá maldições sobre você. Ou seja, todos os judeus estavam amaldiçoados, porque nenhum deles cumpriu toda a lei. E a própria lei dizia, se você cumprir tudo e deixar de cumprir um só dos itens, você está condenado, está amaldiçoado. Veja só. Então, eles não queriam se auto-justificar diante de Deus? Não queriam se autoproclamarem povo de Deus, sem obedecerem a Deus? Então, foi criada em aliança, agora foi dito. Se você cumprir, recebe as bênçãos. Se você não cumprir, recebe maldições. Então, todos eles foram amaldiçoados porque não cumpriram a lei. O que a lei veio fazer? Mostrar, revelar que o homem é pecador e que precisa de um Salvador. É isso o papel da lei. Então, eles deveriam, quando Jesus chegou, deveriam ver em Jesus o Salvador, aquele que poderia perdoá-los, deveriam reconhecê-lo como o Messias. E então, eles seriam perdoados pelos seus pecados. Jesus morrendo na cruz, eles deveriam crer. Olha aí, se cumpriu a palavra de Deus, está dito que ele nasceria de uma virgem, que nasceria em Belém, né, que morreria na cruz, que ressuscitaria. Tudo isso que estava escrito se cumpriu nele. Então eles deveriam ter crido nisso e todos seriam salvos. Mas uma parte deles creram
foram salvos, né? Como os apóstolos, como os primeiros discípulos, né? Mas o restante não acreditou e até hoje não acreditam. Perderam então a salvação por causa disso, por incredulidade. Então Paulo diz que o remanescente será salvo quando forem cercados, né, pelos exércitos do anticristo, no final da grande tribulação, que já tiverem morrido muitos judeus, aqueles que estiverem ali passando a última oportunidade, né, de vida, quase morrendo. Então Jesus vem ali e eles vão crer e serão salvos. E Jesus governará sobre eles e sobre as nações durante 1000 anos. E é claro que os judeus terão o quê? A preeminência desse período, né? Serão as pessoas mais importantes desse período e se multiplicarão, serão 1000 anos Satanás preso, né? Então os judeus se multiplicarão, haverá ali multiplicação geral da humanidade. Agora, a nova aliança é diferente da antiga aliança, da velha aliança. A nova aliança é em Jesus Cristo, não é mais sangue de bodes e ovelhas que são oferecidos, agora é o sangue do próprio Jesus Cristo que é oferecido para nos comprar. A nova aliança não tem a exigência da lei, não diz, você tem que cumprir isso aqui para ser salvo. Não, você tem que crer em Jesus como Salvador. Veja só, está baseada em melhores promessas. A antiga aliança, a promessa delas é aqui na terra, milênio com Jesus Cristo. Nova aliança, promessa de vida eterna com Deus na Nova Jerusalém. Olha só, muito superior. É uma vida espiritual eterna. Não é apenas morar na terra, nem ter um governo de Jesus na terra. Não, é estarmos para sempre eternamente com Jesus. É muito superior. E na nova aliança não diz, você tem que cumprir isso aqui para ser salvo. Não. Só precisa acreditar na pregação do Evangelho e é salvo. Lá no Antigo Testamento nós vemos até, né, o profeta Jeremias falando que Deus falou para ele que eles quebraram a aliança. A aliança era feita o quê? Se partia um animal no meio, né? E ali se passava entre eles, de braço dado com a pessoa que queria fazer aliança, se passava entre essas metades, né? Nós temos um estudo maravilhoso sobre a aliança que ensina, explica tudo isso aí. É muito importante, muito maravilhoso esse ensino. Se você deseja, que nós podemos estar aí na sua igreja e darmos esse ensino sobre a aliança, que é uma coisa preciosa, maravilhosa. Para entendermos o Antigo Testamento, se nós não compreendemos sobre a aliança, é muito difícil entendermos o que está escrito no Antigo Testamento, que é a antiga aliança. É preciso entender o que é uma aliança de sangue. Então, Antigo Testamento, Antiga Aliança, Berit, Nova Aliança, Liateque. Ou se você preferir falar normalmente, né, ler normalmente aí, então você pode falar que é Antigo Testamento, Antiga Aliança, Berit, Nova Aliança, né? Aí você fala Diatique, pronto, não tem problema, pode falar assim. O que é aliança? Um acordo, um compromisso, um pacto, um concerto, uma ordenação divina, né? Com deveres e também com promessas, com normas, com leis, com bênçãos e também maldições. Então você vai ver no Antigo Testamento aí, cortaram a aliança, fizeram aliança, quebraram a aliança. Então existiam memoriais da aliança, né? Por exemplo, Abraão plantou um bosque, memorial da aliança. Podia se pintar o animal hein, com sangue, né? Marcar o animal, era um sinal da aliança. Se cortava a aliança, né? Cortava os braços assim, fazia aquelas marcas, né? Sinal de aliança. Muitos povos ainda usam esse tipo de aliança. Povos, por exemplo, indígenas da África e tal, né? Cortam aliança, fazia aquela marca que faz aquele corte, fica a cicatriz, botava cinza ali, fazia cicatriz. Cada traço daquele, né, é uma cicatriz, é uma aliança com o povo, né? Alguns ciganos, né, fazem esse tipo de aliança. Então a Bíblia que nós conhecemos, né, tem aí a Antiga Aliança, Nova Aliança, Antigo Testamento, Novo Testamento. Subtópico 2, o tema principal do Novo Testamento. O tema central do Novo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo. Há diversos personagens apresentados nesse documento sagrado, mas todos ganham relevância apenas quando estão relacionados à sombra de nosso Senhor.
tudo se volta para a pessoa de Cristo, posto que seu ministério tem uma ênfase salvífica, cujo interesse maior é o de reconciliar o mundo com Deus. Mateus 1, 21, 23, João 1, 14, 1 Timóteo 2, 5. Então, qual é o tema, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento? Tudo foi escrito para indicar Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor. Tudo para direcionar o homem até Jesus Cristo para que o homem seja salvo. Todos devem ser salvos. Todos devem ouvir o Evangelho, crerem no Evangelho para serem salvos. Então, toda a palavra de Deus, você pega lá do Antigo Testamento, Antiga Aliança, até o Novo Testamento, Nova Aliança. Tudo ali foi escrito para que nós possamos sermos salvos, para que possamos estar com Deus para sempre, eternamente. Então, tudo aponta para Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não há salvação. Então, tudo que foi escrito para nosso ensino sobre Jesus Cristo e a salvação. Subtópico 3, a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. O Antigo Testamento tem grande importância para o povo de Deus. O Senhor Jesus o dividiu, evidenciando 3 categorias que apontavam para a sua pessoa: lei, profetas e escritos. Lucas 24, 44. Contudo, o cristão deve começar sua jornada de fé pelo Novo Testamento. Este documento sagrado reflete o desenvolvimento da revelação divina, envolvendo a vida e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual se desdobra todo o plano arquitetado por Deus a respeito da nossa salvação. No Antigo Testamento temos a promessa, no Novo, seu cumprimento. Hebreus 1, 1 e 2. Nesse testamento temos a consumação do plano do Pai em Jesus para que o ser humano fosse reconciliado com Ele e iniciasse uma nova jornada de fé. 2 Coríntios 5, 19. Então, lembrando, o Antigo Testamento tem muita importância, porque lá está escrito a respeito da vinda de Jesus para nos salvar. Agora, o Novo Testamento fala desta vinda. Jesus veio e já executou essa salvação. Então, o Novo Testamento é o cumprimento do que está escrito no Antigo Testamento. Olha lá, que ele nasceria de uma virgem. Jesus nasceu de Maria, que era virgem. Diz que ele seria perseguido, maltratado, sofreria, seria açoitado, morreria numa cruz. Aconteceu. O Novo Testamento revela isso. Então veja só, lá estava escrito a respeito de Jesus. O Novo Testamento escreve o cumprimento daquilo que estava escrito. Então, o Antigo Testamento é chamado aí lei, profetas e escritos, ou história, Aí entra as poesias, Agora, é interessante para aquele que se converteu recentemente ler primeiro o Novo Testamento. E até interessante que leia primeiro ali 1 de João, 2 de João, 3 de João. Lê primeiro isso aí. Depois vai ler lá os evangelhos, Vai ler depois os outros livros. O livro de Apocalipse, por exemplo, não é indicado para alguém que acabou de aceitar Jesus, de receber Jesus como único Salvador e Senhor. Vai ficar um pouco mais complicado para ele. Então ele deve ler o Apocalipse só depois que ele lê todo o Novo Testamento e ler também o Antigo Testamento depois. Aí então ele entenderá melhor, porque ele terá lido o livro do profeta Daniel, do profeta Ezequiel, do profeta Isaías, Aí então, quando ele lê Apocalipse, aí ele vai entender um pouco melhor. Então, veja bem, a leitura do Novo Testamento é importantíssima para aquele que está iniciando a sua fé e deve ser lido primeiro. Vamos então à conclusão. A jornada com Cristo tem início com o novo nascimento. Ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Jesus. Mateus 16, 24. Nessa peregrinação, os que começaram a nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seremos guiados pelas palavras do Novo Testamento que tratam da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus,
em quem a nossa fé está fundamentada. Então vimos aí uma caminhada com Cristo, né? Sempre com Jesus Cristo presente em nossa vida, sempre conversando com Jesus, sempre falando com Ele. Então compreendemos que existem aí os dois caminhos, né? Existe um caminho daquele que nasceu na terra como homem e nunca se arrependeu de seus pecados, nunca ouviu o Evangelho e creu, é um caminho, tem uma direção, um destino final. E tem aquele que nasce de novo, que ouviu o Evangelho e creu. Então tem uma vida completamente diferente, agora como filho de Deus. Vimos aí que nós temos sempre a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo conosco. Vimos aí que todo ser humano precisa de um novo nascimento, porque se não acontecer isso, ele está no seu destino traçado, que é lago de fogo e enxofre. Vimos aí que a religião, apenas ser religioso, acreditar que Deus existe, tá, não salva ninguém. Então deve haver um novo nascimento, que é ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, e aí então receber o convencimento do Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, né? Se arrepender, pedir perdão a Deus, receber o Espírito Santo. Então esse é o processo do novo nascimento. Vimos também a caminhada do cristão, então, sempre lendo aí o Novo Testamento, entendendo o Novo Testamento, entendendo essa aliança de Deus conosco através de Jesus Cristo. Vemos que toda a palavra de Deus deve ser lida, né, começando com o Novo Testamento, é mais importante que o cristão novo convertido leia primeiro o Novo Testamento, entenda primeiro o Novo Testamento, depois ele passará então a ler o Antigo Testamento para compreender então toda a palavra de Deus. Todo cristão deve ler a Bíblia toda. Vimos então que o tema principal de toda a Bíblia é Jesus Cristo. E é muito difícil um cristão se permanecer assim, cristão, salvo, né, se ele não ler a palavra de Deus, se ele não estiver lendo, né, estudando a palavra de Deus continuamente. Por isso é importante a escola bíblica dominical, mas é muito importante também que cada cristão tenha uma Bíblia em sua casa e leia essa Bíblia, de preferência todo ano, leia a Bíblia toda. Vamos orar agora. Se você, ouvindo essa palavra, creu nessa palavra, abriu o coração para Deus, você agora recebe a salvação ao crer que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, tomou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. O Espírito Santo vai convencer você agora do pecado, da justiça e do juízo. Peça perdão a Deus agora e receba o Espírito Santo, receba a salvação. Também se você está doente, está enfermo, receba a cura agora em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui estão essas vidas diante de Ti, Senhor, crendo que Jesus Cristo, Teu Filho, veio ao mundo, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar ali na cruz e ressuscitou. Oh, gradalokus teve hande hitua finde, haregrushe fahade seretai, para graça morrevença. Oh, graça maravilhosa, Jesus Cristo morreu por nós na cruz. Creia, creia, receba agora o Espírito Santo, receba a salvação, receba o perdão. Comece uma vida nova com Deus agora, em nome de Jesus. Receba agora o Espírito Santo em sua vida, em nome de Jesus. Ele vai guiar você, Ele vai orientar você. Ele vai te ensinar a palavra de Deus. Ele vai te exortar, edificar, consolar, em nome de Jesus. Você que está doente, está enfermo, receba agora a cura em nome de Jesus. Toca o Senhor nessas vidas. Solta toda doença, toda enfermidade. Vai saindo em nome de Jesus. Dengue, saia do nosso país em nome de Jesus. Saia dessas vidas em nome de Jesus. Toda dor da cabeça, do estômago, em nome de Jesus, vai saindo. Dor nas juntas, sai agora em nome de Jesus. Toca o Senhor nessas vidas. Sai em nome de Jesus, dengue, sai. Covid, sai em nome de Jesus. Toca, Senhor, nessas vidas. Traz cura, Senhor, traz um milagre à vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça aí, dê um like aí, um joinha, gostei. Se inscreva em nosso canal, divulgue esse vídeo para outras pessoas também. E se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e mais estudos escritos a respeito dessa lição, entre em contato conosco, meu telefone 99951520454, que é meu WhatsApp também. E eu envio para você gratuitamente todo esse material.
Se você deseja nos ajudar, eu estou precisando muito de sua ajuda. Eu não tenho emprego fixo, né? Já há quase 8 anos que eu estou desempregado. Eu não dirijo igreja, vivo da ajuda dos irmãos. Quando você me convida, por exemplo, para ir à sua igreja, você está já me ajudando, né? Daí uma ofertinha, não importa quanto, mas já estará nos ajudando muito. Se você enviar qualquer quantia em uma dessas contas que aí estão, estará nos ajudando muito, R$5, R$10. Irmãos, é coisa impressionante, mas eu tenho 5 pessoas, 6 pessoas que ajudam só, e bem pouco, né? Estamos sobrevivendo, mas está difícil, preciso da sua ajuda. Envie qualquer quantia para nos ajudar, vai. Aí estão então as contas da Caixa Econômica, tem o Bradesco e tem Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa é Edna Maria Cruz Silva, está aí o Pix. Você vê meu Pix aí, que é meu CPF, 331-957-816-20. E aí você vê também o QR Code, que você pode só ler aí pelo aplicativo do seu banco e já enviar qualquer quantia para nos ajudar. Deus abençoe então, a paz do Senhor, esperamos ter ajudado os irmãos. Glória a Deus.